Imagine um lugar onde o tempo parece ter parado, onde paredes grossas guardam não apenas livros, mas segredos capazes de reescrever a história da humanidade. Um espaço fechado ao público, protegido por regras rígidas, guardas armados e camadas de mistério que se acumulam há séculos. Esse lugar existe. Ele está no coração de Roma, sob a sombra das cúpulas do Vaticano, e é conhecido como Biblioteca Apostólica Vaticana, ou, como muitos preferem chamá-la, a Biblioteca Proibida do Vaticano. Dizem que, por trás de suas portas, estão escondidos documentos que poderiam desafiar crenças milenares, expor conspirações políticas e revelar acontecimentos que nunca chegaram ao conhecimento da humanidade. As autoridades eclesiásticas afirmam que seu objetivo é preservar o patrimônio histórico da Igreja. Mas para muitos, essa é apenas a versão oficial, seja por causa de textos antigos, que poderiam questionar dogmas, mapas de terras desconhecidas ou correspondências entre papas e imperadores. O fato é que o mistério em torno desse acervo cresce a cada século. O que realmente está guardado lá dentro? Por que o acesso é tão restrito? E mais importante, o que poderia acontecer se todo esse conhecimento viesse à luz? Hoje você vai caminhar comigo por essa história, atravessando séculos de poder, segredo e conspiração. Vamos explorar desde a origem da biblioteca até as teorias mais sombrias sobre o que pode estar escondido em seus corredores silenciosos. Antes de abrirmos essas portas imaginárias, inscreva-se no canal e ative o sininho. Você não vai querer perder nenhuma das histórias que revelam o lado oculto da nossa história. A Biblioteca Apostólica Vaticana foi oficialmente fundada em 1475 pelo Papa Sisto IV, mas seu acervo é muito mais antigo. Manuscritos, pergaminhos e registros já eram guardados pela Igreja desde o início do cristianismo, acumulando-se ao longo dos séculos através de doações, conquistas e cópias feitas por monges. Ela é, portanto, um verdadeiro repositório de milênios de conhecimento humano. Seu prédio atual, localizado na Cidade do Vaticano, é apenas a face visível de um acervo que se estende por quilômetros de prateleiras e salas subterrâneas. São mais de 80 mil manuscritos, 1,6 milhão de livros e aproximadamente 8 mil incunábulos, livros impressos antes do ano 1501. E mesmo assim, estudiosos acreditam que apenas uma parte desse tesouro é conhecida. A biblioteca não é apenas um arquivo religioso. Entre seus documentos, há cartas trocadas entre monarcas e papas, mapas medievais detalhados, tratados científicos, obras literárias raras e até textos que nunca foram traduzidos. O Vaticano sempre foi um ponto de convergência de informações, políticas, científicas e espirituais, o que torna seu acervo um verdadeiro retrato do poder e da influência da Igreja ao longo dos séculos. O fascínio aumenta porque, além dos materiais catalogados, existem milhares de documentos que não são acessíveis ao público comum. Alguns estão em áreas conhecidas como arquivos apostólicos, espaços onde a entrada só é permitida a um grupo extremamente restrito de estudiosos aprovados. Mesmo esses privilegiados precisam justificar cada documento que pretendem consultar e têm tempo limitado para examiná-lo. Assim, a história da Biblioteca Vaticana se mistura com a própria história da Igreja e do Ocidente. É impossível saber exatamente onde termina o registro histórico e começa o segredo. E é nesse limite nebuloso que as teorias mais ousadas florescem. O que se sabe oficialmente sobre a biblioteca é impressionante. Entre seus tesouros estão o Codex Vaticanus, uma das cópias mais antigas da Bíblia, datada do século IV, o Codex Borgia, um raro manuscrito asteca ricamente ilustrado, e cartas escritas por figuras como Michelangelo, Galileu Galilei e Abraham Lincoln. Há ainda mapas medievais que mostram regiões com detalhes que desafiam o conhecimento geográfico da época. Mas é no contraste entre o que se mostra e o que se esconde que nasce o mistério. O Vaticano afirma que os arquivos apostólicos não são secretos, apenas privados. Daí o nome Archivum Secretum Vaticanum. Secretum, no latim clássico, significaria privado ou pessoal, e não escondido no sentido moderno.
Porém, essa explicação não convence a todos. Muitos pesquisadores acreditam que documentos potencialmente explosivos estão guardados longe dos olhos do público. Por exemplo, textos apócrifos que poderiam mudar a compreensão da vida e das palavras de Jesus, registros detalhados sobre as cruzadas, documentos que relatariam contatos da Igreja com outras civilizações antes das descobertas europeias. Além disso, há a suspeita de que a biblioteca armazene artefatos físicos, não apenas textos. Isso incluiria relíquias antigas, objetos de valor incalculável e, segundo alguns, até mesmo peças vindas de templos pagãos destruídos. O que é inegável é que a política de acesso restrito alimenta o imaginário coletivo. Quanto mais difícil é ver algo, mais cresce a curiosidade sobre o que ele esconde. E no caso da Biblioteca Vaticana, essa curiosidade beira o místico. Poucos compreendem que a Biblioteca Vaticana e os arquivos apostólicos não são exatamente a mesma coisa. A biblioteca, embora restrita, abriga parte do acervo histórico e religioso da Igreja. Já os arquivos apostólicos são algo à parte, um cofre de documentos privados do papado, guardado com segurança máxima. Aqui não basta ser um estudioso renomado, é preciso ter aprovação direta do Vaticano, justificar com exatidão o motivo da pesquisa e indicar previamente cada documento a ser consultado. O local é inacessível para turistas e mesmo para a maioria dos funcionários do Vaticano. Apenas pesquisadores com doutorado em áreas específicas, fluência em línguas antigas e aprovação pessoal podem atravessar essas portas. E mesmo eles recebem tempo limitado, 3 meses, com direito a solicitar apenas 3 documentos por vez. Um controle tão rígido que chega a ser intimidador. A estrutura física dos arquivos é igualmente impressionante. Corredores subterrâneos, prateleiras de ferro que se estendem por mais de 85 quilômetros lineares, salas climatizadas e cofres reforçados. O espaço é projetado para preservar documentos que remontam ao século VIII e talvez até mais antigos. Oficialmente, esses arquivos guardam documentos administrativos, correspondências papais, registros de decisões da Igreja, tratados diplomáticos, processos e atas. Mas a imaginação popular e as teorias conspiratórias afirmam que há muito mais. Para muitos, esse é o coração sombrio do Vaticano, onde se encontram segredos que, se revelados, poderiam abalar não apenas a Igreja, mas a própria narrativa da história ocidental. É aqui que o mistério toma proporções cinematográficas. Entre as lendas mais persistentes está a de que o Vaticano guarda o verdadeiro Evangelho de Jesus, com passagens e ensinamentos omitidos das escrituras oficiais. Textos apócrifos e evangelhos perdidos teriam sido suprimidos para moldar a doutrina cristã, de acordo com interesses políticos e teológicos. Outra teoria recorrente diz que os arquivos contêm provas concretas da existência de outras civilizações antigas avançadas, incluindo mapas detalhados de terras que, segundo a história oficial, só foram descobertas séculos depois. Isso incluiria documentos que mostram o conhecimento geográfico antes de Colombo, ou evidências da mítica Atlântida. Há ainda relatos sobre artefatos sagrados, a Arca da Aliança, fragmentos da Cruz de Cristo, o Santo Graal. Oficialmente, a Igreja nega a posse desses itens, mas a ausência de provas concretas não elimina a suspeita. Pelo contrário, apenas reforça a aura de mistério. Algumas teorias mais ousadas afirmam que a biblioteca também guarda provas de contato extraterrestre. Manuscritos medievais descrevendo carros voadores e figuras celestes poderiam, segundo alguns, ser interpretados como relatos de visitantes de outros mundos. O fato é que, independentemente de essas histórias serem verdadeiras ou não, o próprio sigilo do Vaticano alimenta a crença de que algo extremamente valioso e perigoso repousa nessas prateleiras ocultas. Ao longo dos séculos, surgiram relatos de indivíduos que, de alguma forma, tiveram acesso ao conteúdo mais restrito da biblioteca. Alguns deles se tornaram figuras controversas, outros desapareceram no anonimato. Um exemplo famoso é o do pesquisador jesuíta Padre José de Acosta.
que no século XVI descreveu manuscritos detalhando a geografia do Novo Mundo muito antes das descobertas europeias. Há quem diga que essas informações vieram de documentos preservados no Vaticano. Outro caso é o de Léo Déron, um padre francês que alegou ter lido um evangelho apócrifo descrevendo a vida de Jesus entre os 12 e 30 anos, um período não documentado nas escrituras canônicas. Pouco tempo depois, seu acesso à biblioteca foi suspenso e suas publicações passaram a ser rigidamente controladas. Há também histórias de estudiosos modernos que relatam encontrar resistência ao solicitar documentos aparentemente inofensivos, relatos de pedidos negados sem explicação, atrasos propositais e até advertências veladas. Embora nada disso prove a existência de um acervo proibido, a repetição desses casos cria uma narrativa sombria, a de que, para alguns, o conhecimento é perigoso demais para ser compartilhado. As razões para manter certos documentos longe do olhar público são muitas. A mais óbvia é a preservação. Alguns textos são tão frágeis que manuseá-los pode significar destruí-los. Outra razão é a segurança política. Informações comprometedoras sobre governos, alianças e conflitos poderiam gerar instabilidade se viessem à tona. No entanto, muitos acreditam que o verdadeiro motivo é mais profundo: proteger a autoridade e a narrativa oficial da Igreja. Se documentos antigos contradissessem dogmas centrais, a fé de milhões poderia ser abalada. Há também quem sugira que a Igreja mantém certos conhecimentos em espera para um momento histórico adequado ou para um uso estratégico em tempos de crise. Isso incluiria informações científicas, profecias e até avanços tecnológicos herdados de civilizações antigas. Seja como for, o segredo é absoluto. Nenhuma instituição sobrevive séculos mantendo tanto poder sem saber exatamente o que divulgar e o que esconder. E talvez seja justamente esse controle sobre o passado que permita ao Vaticano influenciar o presente e moldar o futuro. A Biblioteca Proibida do Vaticano é, ao mesmo tempo, um monumento à preservação do conhecimento e um símbolo do poder do segredo. Ela desperta a imaginação não apenas pelo que sabemos que contém, mas principalmente pelo que suspeitamos que esconde. Ao longo desta jornada, vimos que parte de seu acervo é inestimável e acessível a estudiosos, mas que há também um núcleo impenetrável, um espaço onde só entram alguns poucos escolhidos. O que há lá dentro? Evangelhos perdidos, mapas de terras desconhecidas, artefatos sagrados, provas de que a nossa história é diferente da que aprendemos? Talvez nunca tenhamos respostas definitivas. E talvez essa seja justamente a intenção. O segredo mantém viva a lenda, e a lenda mantém o poder. Enquanto isso, a Biblioteca Vaticana continua a existir, silenciosa e imponente, guardando as chaves de um passado que talvez nunca possamos compreender por completo. E você? Acredita que lá dentro existam documentos capazes de mudar tudo o que sabemos sobre a humanidade? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como esta.